Então, como havia comentado, essa nossa quarta aula, vamos dar continuação da aula anterior. Bom dia, professora Dominga, seja bem-vinda. Bom dia a você, bom dia a todos aí no Polo, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, espero que seja bastante produtivo e com certeza teremos aqui uma ótima aula referente à temática de hoje. E referente à nossa temática, vamos verificar o objetivo da nossa aula. Vamos lá? Conhecer alguns softwares utilizados na educação, entender a diferença entre softwares e software livre, compreender as etapas que podem ser seguidas na formulação de um projeto pedagógico com a utilização da informática educativa. Então, nós vamos verificar, como deve ser feito o projeto pedagógico. Professora Domingas, algum comentário sobre projetos pedagógicos? Referente ao projeto pedagógico, eu quero frisar aqui alguns aspectos. É importante você observar o seguinte: o projeto pedagógico ele é um documento que vai nortear todo o processo na escola. Esse documento, ele é um documento coletivo e você com certeza fará parte da elaboração do mesmo. Tudo que diz respeito ao que ocorre no ambiente escolar, ele é contemplado no projeto pedagógico, ou seja, mais conhecido como projeto político pedagógico. Mas aqui no nosso caso, se tratando da questão da informática, esse projeto ele deve acontecer até mesmo para garantir o passo a passo de como ocorrerão as ações. E com essa explicação da professora, esse projeto político-pedagógico ele é muito conhecido na educação, que chama-se PPP. Geralmente é muito estudado isso nas universidades. Só que no nosso caso aqui, vamos verificar algumas etapas e qual é a verdadeira, voltado para a informática, como funciona, Ele tem a mesma estrutura do PPP, mas há algumas coisas que foram modificadas para que isso acontecesse. Então, vamos aqui. Projeto pedagógico com a utilização da informática educativa. Então, aqui podemos ver que a informática pode ser um excelente recurso pedagógico a ser explorado por professores e alunos, quando utilizada de forma adequada e planejada. O projeto pedagógico deve ser elaborado em conjunto, mais uma vez, da comunidade escolar, pois deve refletir opiniões e objetivos da maioria. Deve ser periodicamente discutido, revisto e atualizado a partir das necessidades e interesses dos envolvidos no processo educacional, surgidos da própria prática pedagógica em evolução do conhecimento das tecnologias. Então, sempre temos que pensar que a comunidade escolar, mas professora, essa comunidade escolar, lembra que verificamos muito isso na aula passada, quando a gente comentamos sobre a comunidade escolar, que eram todas as pessoas que faziam parte daquela escola, Tanto os pais, os alunos, os funcionários em geral, os professores, todos que estão envolvidos com aquele ambiente escolar. Por quê? Porque isso daí deve ser mostrado a todos, que todos deem sua opinião. Lembra que chegamos a comentar até a questão do computador, porque às vezes o aluno está vendo informática, mas não tem computador em casa, não tem como acessar uma lan house, E é uma lan house acessar. E aí, como é que você vai passar uma atividade para casa, para aquele aluno, se ele não tem esse meio, professora? Exatamente. Só uma observação, quando você fala aqui que ele deve ser discutido de forma periódica, revisto e atualizado a partir das necessidades e interesses dos envolvidos. O projeto pedagógico, assim como tudo que ocorre na escola, ele deve passar por avaliação. E essa avaliação ela é importante até mesmo para que você possa observar como ocorrem as fases e as etapas desse processo. É um documento coletivo, sim, porque nesse documento consta da participação de todos os envolvidos na escola, até mesmo quem trabalha no laboratório de informática. Portanto, é importante a avaliação e o acompanhamento. O PPP não deve ser esquecido em uma gaveta, como a gente ouve muito por aí,
A gaveta ela é para guardar outras coisas, não o projeto político-pedagógico. Ele deve ser executado, acompanhado e avaliado constantemente, mesmo porque a cada término de ano letivo, ele precisa ser avaliado como foi as ações que ocorreram durante o ano letivo, de modo que eu possa modificar o que não ocorreu adequadamente e modificar para ser executado no ano seguinte. Ou seja, a avaliação anual ou semestral vai depender da organização da equipe. E também no laboratório não é diferente. Você tem um projeto, faz o acompanhamento, faz a elaboração do que é preciso reformular e seguir adiante de modo que se tenha o sucesso. E o que a professora está falando é o quê? Não é porque é um laboratório de informática que ele não deve estar incluso, né, nas rotinas diárias, que é o PPP, não deve estar incluso no PPP. Sim, ele pode ter seu plano de ação, né, no caso diferente, para ser executado dentro do laboratório, mas o laboratório em si tem que estar dentro do plano de ação da escola, porque o projeto pedagógico ele tem que ter todas as etapas que estão sendo avaliadas no colégio, né? E o que a gente está vendo aqui? A questão de incluir a informática no dia a dia. Ela vai entrar como uma matéria que ela pode ajudar, ou ela pode ser uma matéria, né, extracurricular. Então, assim, depende muito do que vocês vão ver e vocês precisam fazer essa avaliação com a pedagogia. Aqui, para se implementar o projeto pedagógico, principalmente no que diz respeito à informática, é preciso, evidentemente, identificar os recursos e materiais financeiros necessários e os que já estão disponíveis. Então, não adianta vocês pegarem e criar, vamos ter, né, um laboratório de informática. Precisamos verificar quais são os recursos que temos, se é viável, né, se é viável implementar aquilo ali naquele momento. Tem que ter um estudo. O que já temos disponível, o que não temos. E é essas etapas também que vamos discutir hoje, ok? Na implantação ou reformulação de um projeto de informática educativa, é preciso fazer um planejamento, levando em consideração alguns itens importantes que podem garantir um melhor resultado na execução do projeto. Tá? A gente sugere algumas etapas a serem seguidas. A primeira etapa é o diagnóstico do aluno. Esse diagnóstico é onde você vai avaliar o que o seu aluno, o que ele tem, como ele pode tá estudando em casa, se ele tem essa possibilidade de estudar em casa. É aquele primeiro estudo que a gente acabou de falar. Não adianta eu passar uma atividade de informática para o meu aluno se ele não tem acesso ao computador. Então, quando começar meu plano de ação, né, meu projeto pedagógico de informática, eu preciso avaliar essa questão, fazer um diagnóstico do meu aluno. Então, meu aluno vai ter uma ficha e ele vai vai responder algumas questões dessa ficha. Ah, professora, mas eu não tenho esse modelo de ficha, lá na escola não tem. No caderno de vocês existe esse modelo de ficha, colocamos até aqui, para que vocês pudessem ter uma noção, mas não tem que ser esse padrão, vocês podem fazer outro. Só para a gente entender que eu acabei de falar, o primeiro passo sugerido para um projeto de informática educativa é a realização de um diagnóstico do aluno. Esse diagnóstico é realizado por meio de um questionário. Aqui tem um modelo, então vocês podem verificar, no nosso modelo, ele coloca o nome do aluno, a série, se ele possui computador em casa, né? Qual é a configuração do computador, se tem acesso a computador em outros meios, se sim, quais, para qual finalidade você usa o computador. Daí o aluno vai responder, jogar, estudar, né, outros, e quais são os programas que você utiliza. Essa fichinha é para quê? É para vocês terem um conhecimento maior do que seu aluno costuma fazer, se ele já tem acostumado a ter acesso. Por quê? Porque às vezes o aluno, ele não tem computador em casa, mas ele tem um acesso, ele tem um hábito de ir numa lan house, jogar. Então você tem que ver quais são os hábitos desse aluno para que você possa trabalhar em cima disso. Eu não posso pegar uma turma desnivelada. Então, assim, eu vou formular uma turma e aí eu preciso aplicar o mesmo conteúdo para todos. Alguns vão saber mais, alguns vão saber menos. Aí eu preciso
fazer um estudo de caso para que eu possa aplicar esse conteúdo. Algum comentário, professora? Essa ficha que você apresentou é o famoso instrumental de coleta de dados, né, com perguntas abertas e fechadas, onde você faz a marcação do X e posteriormente também responde, no caso aqui, quais são os programas que você utiliza. Referente a isso, você depois terá um quantitativo referente exatamente ao diagnóstico, ou seja, quantos alunos têm conhecimento, têm acesso, e se você quiser também ampliar as informações aqui, você pode fazer, de modo que você obtenha exatamente aquilo que você precisa para realizar o seu trabalho na escola. Isso mesmo. Vamos lá? O segundo é o plano de ação, que a professora Domingas tanto está comentando, né? Então aqui vamos ler, vamos dar uma explicadinha. Depois de coletados, reunidos e analisados os dados do diagnóstico, né, da nossa ficha, elabore um plano de ação, definindo as atividades que serão desenvolvidas, os responsáveis pelo seu desenvolvimento e o prazo para sua execução e custos envolvidos. Então, para que serve meu plano de ação, professora? Para saber quais são as atividades que serão aplicadas, quem serão os envolvidos, quem poderá ter uma atividade para executar essa atividade de laboratório, né? Como o meu aluno tem que ir para o laboratório, tem que fazer uma atividade extra lá. Quem pode organizar esse laboratório? Isso tudo entra no plano de ação, correto, professora? Exatamente, e só inclua no plano de ação aquilo que de fato pode ser realizado. Não vão incluir metas, objetivos, entre outras coisas que não podem ser feitas. É importante você ficar bem atento a isso. Cumprir exatamente os objetivos que possam ser realizados. Tanto que no plano de ação, para você executar ele, você tem que ter feito todos os estudos de caso. Por quê? Para que você saiba onde você consegue pisar e onde você não pode. Então tem que estar sempre verificando, como a professora falou, sempre aquilo que você tenha certeza que vai realizar. Capacitação dos profissionais da educação. Aqui é o que a gente sempre bate na tecla, né? Para que eu possa aplicar uma tecnologia ou qualquer conteúdo, eu tenho que ser capacitado naquilo. Mas professora, não sou eu, porque eu não sou professor, eu vou estar tendo essa formação, vou ser técnico em multimeios didático. Você precisa ser capacitado para quê? Para que você possa, né, estar executando as atividades da sua competência. Então, assim, preciso que você instale, eu preciso de um técnico para instalar um programa no computador. Você precisa ser capacitado para isso. Para isso, eu não precisaria de um profissional de TI. Eu poderia capacitar você como técnico em multimeios e você fazer essa função. Então, assim, tudo com capacitação, né? Então, a capacitação dos profissionais não é apenas os professores, coordenação, todos os envolvidos nesse processo. E só uma observação referente à capacitação. Tanto a entidade mantenedora, no caso a Secretaria de Educação aí no seu município, como até mesmo a equipe gestora, eles podem promover momentos referente a isso. Eu vejo, né, que a escola hoje, por ela ter autonomia, ela tem a liberdade e a autonomia de, no seu calendário anual da escola, fazer o planejamento referente à capacitação e às aulas também. Convide um professor de uma universidade ou de uma faculdade para que ele possa realizar esse momento. A capacitação ela é muito importante. Não é o fato de você ser graduado ou especialista que vai te deixar 100% não. Você precisa buscar esses momentos de formação até mesmo para melhorar o seu nível de conhecimento. E saiba que tudo isso tem um amparo da lei também, tá certo? Não fica com medo não, porque isso tem um amparo da lei para que você possa realizar a sua formação. Ok. Conhecimento e pesquisa de softwares. Que é isso, professora? É o momento de definir quais são os softwares que serão utilizados e qual modalidade de utilização, né, escolhida pela escola, com a indicação dos profissionais que devem optar por aqueles que mais se adaptam. Então, assim, essa parte é a hora que a escola, né, os professores ou quem seja que vai aplicar, né, a parte de informática, ele tem que dominar aquele software.
E tem que ver qual que os alunos mais vão se adaptar, né? Então, não é só ele, não é só os alunos. Tem que ter, com o estudo de caso, né, lá no começo, depois o plano de ação, aqui chega a hora de definir quais são os softwares que vão ser utilizados, ok? Elaboração do projeto pedagógico com o uso da informática educativa. E aqui podemos começar assim, ó. O uso da informática como fim é baseado no estudo de ferramentas disponíveis nos programas, sem nenhuma relação com os assuntos e temas estudados na escola. É o caso das aulas exclusivas de informática. A informática, como apoio às disciplinas, limita-se, em muitos casos, à utilização dos softwares educacionais de forma isolada para produções específicas de cada disciplina, sem a preocupação com a interdisciplinaridade. Então, assim, não é trabalhar a informática separada. Podemos trabalhar a informática, né, com parceria com as disciplinas. Verificamos isso muitas vezes nas aulas de laboratórios, onde o aluno, o professor que aplica, um exemplo, artes, ele pode levar o aluno para o laboratório e dentro do seu conteúdo aplicar para ele fazer um desenho num software de desenho. Então, assim, tem que trabalhar dessa maneira. Pode trabalhar assim a informática separada da minha aula? Posso. Mas o interessante é você trazer isso aí para o cotidiano do aluno. Porque qual é o aluno que não gosta, né, de estar vendo uma teoria e aplicar aquilo dali, colocar na prática aquele mesmo conteúdo? Então, eu estou vendo aqui a estrutura de um desenho, né? Tem que ver os lados corretos, com o mesmo diâmetro de cada lado. E para aplicar isso na prática, eu poderia fazer o quê? Levar para um laboratório, utilizar um software de desenho e aí conseguir que o meu aluno aplique essa teoria, né, professora? Exatamente. A informática hoje ela está aí à disposição de todos vocês, de modo que vocês possam realizar um trabalho muito mais rico e ofertar aulas com alto nível em termos de qualidade. Essa qualidade, com certeza, ela vai depender muito do planejamento do docente, o que ele vier a buscar, o que ele fizer para que essa aula se torne mais rica. E hoje, com a oferta aí de laboratórios nas escolas, é possível você tornar essas aulas muito mais dinâmicas e também trabalhar de forma interdisciplinar com os demais colegas aí da sua escola. Isso mesmo. Aqui no uso da informática como apoio aos projetos educacionais, prevalece a visão integrada e sistêmica. Os projetos educativos têm como objetivo contemplar diversas áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar, proporcionando a formação de um conhecimento sistêmico, no qual cada disciplina passa a ser um elemento interdependente de todo um sistema. Como funciona isso, professora? Os softwares educacionais podem ser utilizados como fonte de pesquisa de simulação, tutorial, exercitação ou qualquer outra atividade complementar. Para uma melhor integração das atividades entre as disciplinas, os professores devem planejar as abordagens interdisciplinares a partir de um determinado tema, inclusive a partir de sugestões dos próprios alunos. Aqui, vocês podem observar que tudo envolve o planejamento. Então, se o meu professor dá aula de geografia, por que não levar os alunos para o laboratório para fazer uma pesquisa? Isso depende muito do professor com os alunos. O que os alunos preferem? Eles preferem ficar ali ouvindo ou preferem ir para uma aula uma vez por semana? Lembra na nossa aula passada que o professor ele tinha, né, esse poder de escolher quantas vezes ele gostaria de ir para o laboratório para aplicar a disciplina dele mesmo. Porque quando você coloca a tua disciplina, faz uma aula diferente, levando para um laboratório, o aluno ele desperta mais interesse. Até a questão da pesquisa na internet. Por quê? O aluno pesquisando algo da aula, ele não vai ficar aleatório quando ele tiver a oportunidade de pesquisar em outros locais. Ele não vai pesquisar coisas erradas ou retificação em redes sociais. Vai falar, o professor aplicou tal assunto para pesquisa, então vou pesquisar porque eu achei a aula legal.
Então isso depende muito do professor com a turma. Vamos comentar? Quando vocês estiverem realizando algum tipo de atividade, você que é docente, você orienta seu aluno quanto à pesquisa referente ao tema. Essa orientação, ela é muito importante para que a pesquisa desse aluno tenha sucesso. Se você disser assim, pesquise o tema tal, e não observar o que você pretende em cima do tema, você deixa de ter uma pesquisa de excelente qualidade, o retorno dos seus alunos e o pior, eles poderão ficar perdidos quando forem fazer a pesquisa. Eu já tive essa experiência de receber grupos para fazer pesquisa que não foram orientados pelo professor. E o aluno fica perdido. Então, quando forem citar o tema, explica o que você quer, o que você pretende em cima do tema e também já pensa lá na frente, o que você espera desse resultado depois. O interessante é isso que a professora falou, é que às vezes o professor ele pensa bem assim, mas aí eu estou dando tudo de mão beijada para o meu aluno. Não é. Você explicando os caminhos que ele deve seguir, isso daí faz com que ele faça um trabalho melhor. Então, assim, isso daí agrega mais valor ao trabalho, ok? A estruturação de projetos educacionais com a utilização do computador como ferramenta pedagógica pode ocorrer conforme sugere Tarja. Aqui, a partir dos seguintes passos. A apresentação de uma breve explanação do tema, que foi o que a professora falou, né? A aceitação do tema ou a apresentação de um novo tema por parte dos alunos, porque como estamos falando, isso daí deve ser definido entre você e os seus alunos, né? Discussão com os alunos sobre os conhecimentos já acumulados no cotidiano a respeito do tema escolhido. Elaboração por parte de cada aluno de um roteiro para estudo e pesquisa do tema escolhido. Localização da bibliografia para a pesquisa, que é muito importante, né? Apresentação dos roteiros individuais e em seguida a construção de um roteiro coletivo da equipe ou da turma. Hierarquização dos tópicos do roteiro coletivo, revisão da bibliografia, elaboração da pesquisa sobre todos os tópicos do projeto, construção de um dossiê sobre o projeto e apresentação da pesquisa. Todos esses passos é para quê? Você como o professor, no caso, ele tem que estar passando isso daí para o aluno. O que ele deseja daquela pesquisa, o que ele deseja daquele tema. E como disse lá no início, né, o aluno, ele não pode, se ele não quiser aceitar o tema, ele além de não aceitar, ele também tem que dar uma sugestão, né? Não, professor, acredito que esse tema aqui não está legal, poderíamos fazer esse. E aí entra um momento de discussão, né? Onde o professor e o aluno discutem qual é o melhor tema. Então tem que ver que tanto o professor quanto o aluno, eles têm que trabalhar juntos, né? Não é que o professor ali vai mandar, o aluno tem que obedecer, ou o aluno não respeita ou não. Isso daí é questão de conversa, né? É questão de discutir dentro de sala de aula o que é melhor para o aluno. E aí, quando for para o laboratório, ele tendo esse roteiro de pesquisa e como vai ser, para ele vai ser mais fácil fazer a pesquisa. Lembrando que hoje o professor, ele é o mediador nesse processo educacional. Ele é que faz essa tarefa de fazer essa mediação. Hoje aquela postura do professor tradicional, aquele que só ele sabe, que só ele entende, ela não existe mais. Pode ser que alguém por aí adote essa postura, né? Mas enfim, hoje com as novas tendências aí pedagógicas, essa mediação é feita pelo professor, ou seja, é através do diálogo que se vai estabelecendo essa parceria que ela é importante também. Ou seja, a gente não sabe tudo, todos os dias a gente aprende um pouco e esse pouco também a gente aprende com nossos alunos. E lembrando sempre que dentro da sala de aula, os alunos, querendo ou não, mesmo que você não esteja no laboratório, hoje os alunos eles têm vários recursos, né, como os smartphones, né, notebooks, tablets, e às vezes eles conseguem fazer uma pesquisa ali tão rápida sobre o assunto que você está mostrando, que o professor está dando, né, que aí você acaba se pegando de um jeito assim, né, meio
complicado. Por quê? Porque o aluno acaba fazendo uma pesquisa ali enquanto você está explicando um assunto e vem com mais informações do que você pretendia, ou talvez ele vem com mais conhecimento. Talvez não seja apenas dele, seja da pesquisa. Então, assim, o professor ele tem que estar pronto para trabalhar essas questões. Então, não pode pegar, eu sei tudo e o meu aluno não consegue nada. Não é assim. A gente tem que trabalhar da maneira que sabe que ali é uma faca de dois gumes, né? Tanto eu sei quanto ele. Eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Assim como somos nós aqui, né? Nós aprendemos muito com vocês, com as suas respostas, e vocês adquirem um pouquinho de conhecimento com a gente, ok? O uso do computador nessa metodologia ocorre durante toda a construção da pesquisa, seja para fazer uma busca de informações na internet ou em CDs, seja para rever alguns conteúdos interdisciplinares básicos para o desenvolvimento do projeto, elaborar rascunhos, textos, apresentações, gráficos como forma de apresentação. Outra etapa é a implantação, que é a execução das atividades, né, previamente planejadas. Momentos no qual os alunos e os professores colocarão em prática as atividades propostas com o uso do computador e ferramentas de informática. Então, verifique ali que ali são os alunos e o professor, né? Eles vão trabalhar junto, eles vão fazer essa implantação. E a avaliação, que é o momento de reunir todos os envolvidos no processo, como alunos, professores, orientadores educacionais, diretores, coordenadores, funcionários, técnicos de informática, técnicos em multimeios didáticos, para avaliar os recursos, né, os resultados das ações da informática e criar uma ficha para avaliar os benefícios. E o replanejamento, que a partir das avaliações é necessário que a equipe reveja suas próximas ações, visando promover uma melhoria contínua no processo, né? Então, assim, todas as etapas do projeto, né, de informática, ele tem que ser seguido. E no final, após os alunos terem feito a parte deles, o professor ter trabalhado junto com os alunos, no final de tudo, vai fazer uma avaliação entre todos os envolvidos no processo, que é toda a escola, né? Todos os funcionários, mais os alunos e os professores. E aí, quando termina essa parte, o que ele tem que fazer? Ver os pontos negativos e fazer uma reavaliação, né? Verificar novamente o que houve de errado, onde erraram e melhorar. Então, assim, sempre tem que estar melhorando, como a professora falou no início. Você sempre tem que estar estudando aquilo dali para aplicar as melhorias, ok? E aqui, os softwares utilizados na educação, que existem vários tipos de softwares que podem ser utilizados na educação. Aos desenvolvidos especialmente para finalidades educativas, chamados de softwares educacionais. E há também diversos softwares existentes no mercado que podem ser utilizados na educação. Eles podem ser classificados dos seguintes grupos: tutoriais, que apresentam conceitos e instruções para a realização de tarefas específicas, em geral, com baixa interatividade. Os de exercitação, que possibilita atividades interativas por meio de respostas a questões apresentadas. Os de investigação, que por meio de programas de investigação é possível localizar informações a respeito de diversos assuntos. Os de simulação, daqui a alguns grupos, ok? São simuladores considerados recursos significativos para o aprendizado e atrativos, pois apresentam atividades que simulam a realidade. E os jogos, né, que a maioria dos nossos alunos conhecem bem, que é de entretenimento, né, apresentam grande interatividade e recursos de programações sofisticados. E os abertos, que são os livres de produções, oferecem várias ferramentas para serem utilizadas conforme o objetivo do usuário. Ué, mas professora, esses softwares aí já é para... Isso daí são grupos, né? Então tem aqueles jogos, tem os de interatividade, tem os de pesquisa, tem os softwares
abertos, que nós vamos estudar eles. Então, assim, tem vários grupos. Dentro desses grupos tem vários programas, né? Softwares, programas. Então, vamos sempre fazer essa referência. Então, assim, podem ver que são vários grupos. Eu vou escolher esses grupos para aplicar na minha sala de aula, né? No meu laboratório. E com essa pesquisa toda, professora, quais são os melhores softwares? Eu acredito que são os livres, né? Porque os livres são os que são mais utilizados. Então, aí no conteúdo de vocês tem, né, o editor de texto, que é para escrever, né, fazer textos, eu quero digitar um texto, quero digitar meu trabalho. Então, eu tenho os editores de textos, que é esse daqui, que apresentam vários recursos para elaboração de texto no computador. Eles podem ser utilizados em qualquer disciplina escolar, a partir de níveis escolares básicos. Os bancos de dados, que possibilitam arquivamento de informações, que são textos, atividades, imagens, que podem ser utilizados posteriormente em diversas atividades e análise para elaboração de relatórios. As planilhas eletrônicas, que é para a realização de cálculos de forma rápida a partir dos dados informados e posteriormente a elaboração de gráficos e diversos formatos. E os softwares gráficos são destinados à elaboração de desenhos e produções artísticas, como convites, cartões, calendários, envelopes e outros. Os softwares de autoria, que funcionam com aglutinador de produções elaboradas e outros programas de softwares. Então, assim, esses são os softwares livres. Por que são softwares livres, professora? Em alguma aula passada, a professora Domingas comentou bem assim, todos os computadores do governo, eles vêm com o sistema operacional? Linux. Ah, por que vem com Linux? Porque o Linux, ele é um sistema operacional aberto, de código-fonte aberta, que entendemos que são livres, não tem um custo nele. Como o da Microsoft, a gente tem que pagar por ele. Ah, não, professora, mas eu tenho um vizinho lá que ele faz uma formatação no computador. Perfeito, e ele coloca o Windows. Mas aí não é o Windows original, né? E não, professora. Também. Aí te compromete, né? E numa instituição compromete mais ainda, porque eles têm uma maneira de rastrear. Então, quando é utilizado os livres, eu sei que eu estou usando uma coisa que eu posso, né? Que ele está ali, ele é gratuito. Então, assim são os programas, eles também são livres. Então, eu posso usar o editor de texto, colocar meus alunos para fazer textos referentes a qualquer matéria. Ah, mas eu tenho uma aula de cálculo lá, professora, matemática, eu queria tanto levar meus alunos para o laboratório, ou opinar, né, você como técnicos em multimeios, falar assim, professor, o professor comentar com você sobre uma questão assim, queria fazer uma aula diferente de matemática, aí fala para ele, professor, nós temos ali uma planilha eletrônica no laboratório, que tal levar os alunos para lá? Então, assim, você pode opinar nessa questão, quando o professor pedir a sua opinião, né, sobre se tem algum software, então você sempre tem que ter noção desses daí, que são os livres, que nós temos instalados no computador e que nossos alunos podem usar sem qualquer problema, ok? Mas qual é a diferença, né, professor, você falou aí, mas qual é a diferença desses softwares? Do livre, né, para o que não é livre? Os softwares de apresentação são programas muito utilizados para elaborar apresentações de trabalhos, palestras e aulas. Possuem recursos de visualização de telas e permite produções de slides e transparências. Os softwares de programação são aqueles que permitem criação de outros programas, sendo ótimos para estimular o raciocínio lógico. Eu queria que vocês citassem um exemplo aí dentro da sala. Esse slide que vocês estão vendo, ele é o quê? Foi feito em quê? Um software de apresentação. Ah, que legal, professor. Então, existe um slide, né, que é passado, geralmente usamos o PowerPoint, e aí ele é um software de apresentação.
E quem criou o slide, quem criou o PowerPoint é o software de programação. Então, existe um programa que cria programas. Confuso, né, professora? Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, que quando falamos de softwares de apresentação, estamos falando de apresentações que iremos fazer e apresentar a alguém. Então, sempre podemos pensar em slides, né, transparências, dessas maneiras. E o de programação é quando eu tenho software para estimular o raciocínio lógico. Ah, mas professora, a planilha eletrônica dá para programar? Dá sim. Dá para você usar ela como um banco de dados. Não dá para você fazer um programa nela, mas dá para você fazer toda uma programação com raciocínio lógico em cima dela. Então, existem várias maneiras de se trabalhar. As produções elaboradas com esse tipo de software são geralmente mais demoradas e requerem um bom preparo do técnico em multimeios didáticos ou do professor quanto ao domínio de seus comandos, além de uma visão sistemática das rotinas de programação. Então, vocês podem verificar que precisa sim ter um estudo, tanto técnico em multimeios didáticos, quanto o professor deve estar sempre bem capacitado. Ah, eu estou com um tempinho livre, eu terminei todas as minhas obrigações, estou com um tempinho livre. O que você pode fazer? Você pode ir no laboratório, pedir permissão e dar uma estudada nos softwares que existem lá para que você tenha maior conhecimento. Aqui, levantamento dos softwares educacionais. Existem modelos de ficha de avaliação de software. Nas fichas devem constar a identificação do software e avaliação qualitativa. Então, assim, o que a gente precisa entender? Existem vários tipos de softwares, onde eu posso estar usando dentro de sala de aula com o meu aluno. E quando eu estiver utilizando esse software com o meu aluno, eu tenho que ter tanto conhecimento quanto o domínio da ferramenta. Ah, mas professora, a gente está falando aí, mas você está falando, mas o que eu tenho a visão, quem vai aplicar isso é o professor. E se o professor precisar de ajuda? E se o professor precisar de chamar você para colaborar com ele? Um computador não está ligando. Você precisa ter domínio. Ah, o programa travou. Você também precisa ter domínio desse programa. Correto, professora? Exatamente. A questão do domínio, conhecer, é muito importante nesse processo de aquisição do conhecimento. E aí vocês têm que pensar sempre na questão que não tenho só que ter esse domínio, eu tenho que ir além, eu tenho que pesquisar além. Aqui, como podemos verificar, ó, no nosso slide da planilhas eletrônicas, os softwares gráficos. Quando eu falo em software gráfico, eu não tenho domínio sobre eles. Por quê? Porque eu tenho que estar criando gráficos, criando, toda uma estrutura de desenho, e eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho mais domínio no português. Então, eu posso o quê? Dedicar mais tempo nesse software gráficos, O que eles são, professora? Eles são destinados à elaboração de desenhos e produções artísticas. Mas, professora, eu não conheço nada de desenho. O que eu devo fazer? Eu devo me capacitar, Ah, mas eu ouvi dizer que capacitação é só a instituição que pode me dar. Mas eu não posso fazer uma pesquisa, isso daí também é uma maneira de capacitação, professora? Exatamente. Então, eu tenho essa maneira de capacitação também. Eu mesmo ir lá fazer essa pesquisa, buscar esse conhecimento. Você como técnico em multimeio didático, você tem que estar sempre se capacitando. Por quê? Porque você vai agir em várias áreas. Então, você tem que estar sempre buscando um conhecimento, buscando novas experiências para o dia a dia. Aqui também vimos os bancos de dados. Quando eu falo em banco de dados, eu estou falando em guardar informações, Ah, mas aí eu entro em outro ponto com vocês. Como estamos falando de software aqui, eu entro no ponto na questão de ter domínio com a máquina. Por quê? Porque o meu aluno, a gente sempre falou isso, a gente falou muito nisso na aula passada. O meu aluno, ele tem que ter domínio em ligar, desligar o computador, ele tem que ter o domínio de abrir o programa, fechar o programa, porque às vezes o professor fala assim, não, deixa aí que depois eu desligo.
mas o aluno ele tem que fazer isso. E isso daí é interessante, você como técnico em multimeios, tá ali sempre presente, porque deu um problema, o computador não está ligando. Quem que eles vão chamar, né? Então assim, o software que eu fui abrir, ele não está funcionando. Como é que eu faço? Aí você tem que ir lá, né, verificar toda essa situação para eles. Então, isso daí depende muito, muito de vocês. Vocês têm que ter esse domínio com o software, com o equipamento, com a máquina. E aqui, para finalizar nossa aula, temos um resumo, né? O conteúdo desta unidade trouxe questões importantes sobre o uso do computador na escola, como recurso pedagógico. Vimos que é necessário para incorporar a tecnologia no contexto escolar e as maneiras como o computador e os ambientes de informática podem ser utilizados na educação. Também estudamos a elaboração do projeto pedagógico com a utilização da informática educativa. Além disso, conhecemos diferentes tipos de softwares que podem ser empregados com finalidades educativas. Então, assim, existem mais softwares do que esses daí. Esses daí são os mais básicos, né? Planilha eletrônica, editor de texto, apresentação. E o projeto, né? O projeto, as etapas do projeto que a professora Domingas e eu tanto comentamos e mostramos no quadro, que devem ser seguidos, porque a escola ela sempre tem o PPP, né? Que é o projeto pedagógico da escola. E aí a informática, né, na educação, ela tem que ser inserida nesse projeto. Só que ela também tem que ter o seu próprio projeto, né? Então tem que trabalhar sempre nessas duas vertentes. Tem que ter a informática, ela tem que ter seu projeto, e esse projeto tem que estar dentro do projeto da escola. Correto, professora? Exatamente. Tudo é um conjunto, de modo que depois as partes vão se complementando. E aí, quando falamos, como temos todo o projeto montado, ele deve ser avaliado, depois dessa avaliação ele deve ser reavaliado para que não haja erros. E como a professora comentou, a questão é sempre colocar no projeto o que vai ser realizado mesmo, não tentar ir além. Nem que tentamos mais à frente, mas não vamos colocar, porque se a gente não consegue executar, ficamos, né, em falha. Sempre presta atenção nisso. E sempre quando for falar de utilização de softwares, procurar os livres, que aí estamos trabalhando em cima da lei, não haverá problemas. Verificar com o diagnóstico do aluno, se ele tem acesso àquele programa em casa, porque senão eu tenho que falar com o meu professor, né? O professor vai aplicar uma atividade para o aluno levar para casa se ele não tem acesso ao computador ou não tem acesso àquele programa. Então sempre tem que verificar essas duas esses detalhes, né? Não é nem duas, todo esse detalhamento do projeto, né, professora? Exatamente, é importante observar tudo isso de modo que o objetivo seja atingido, o sucesso referente ao que se pretende fazer. E com isso, eu deixo as dúvidas com vocês, né? Nós temos uma atividadezinha, qualquer dúvida extra que vocês tiverem, podem mandar, eu e a professora Domingas estamos aqui para respondê-los. Não ficam com dúvida nessa parte, porque estamos finalizando, né, esse capítulo hoje, e aí podemos, na próxima semana já vamos entrar no outro capítulo, e se vocês ficarem com dúvidas, vamos levar até o final do curso, porque vocês acabam não falando, né, já passou, não vou explicar, não vou perguntar, não vou questionar, né, professora? Só é importante também uma observação. Além do nosso bate-papo aqui, nós também temos aí o apoio dos nossos colegas tutores aí no Polo, que são pessoas qualificadas, pessoas que entendem e também que estão aí preparadas para tirar suas dúvidas, ok? Então vocês têm um grande reforço para avançar cada vez mais aí nessa etapa. Então, aproveitem esse momento, né, do nosso intervalo para a atividade de vocês e voltamos daqui a pouco com as respostas. Então, como foram as atividades, estamos voltando agora, né? A professora Domingas disse que
está tendo bastante participações, né, professora? Exatamente. Temos aqui algumas participações. Eu também quero aproveitar e mandar um abraço forte aí para a turma de Costa Marques. O tutor Joel, né, nos pediu aqui, mande um abraço aqui para a nossa turma. Então, um abraço aí para a turma de Costa Marques, um abraço também para Espigão do Oeste e para Guajará-Mirim. Um abraço, Joel. Joel quase sempre dá interferência esse horário, então quase não aparece esse horário. Mas um abraço a todos aí. Mandem as suas respostas. A professora Domingas ainda está recebendo aqui, então assim, mesmo que a gente já tenha feito a correção, mandem, que daí a professora Domingas fala assim, professora, tem uma resposta. Ok? Eu acho que não foi muito difícil, nem complicado responder, apesar que temos duas questões aqui que tinha que ter, pensar um pouquinho mais, né, dar uma avaliada de novo no conteúdo, não foi tão complicado assim. Então, vamos lá na nossa atividade. A questão 1. Existem vários tipos de softwares que podem ser utilizados na educação. Os chamados softwares educacionais. Mas há também diversos softwares existentes no mercado que podem ser utilizados na educação. Eles podem ser classificados em quais grupos? Então, a palavrinha-chave aqui são os grupos, né? Quais são os grupos que podem ser classificados, né? Letra A, tutoriais, exercitação, capacitação, editor de textos, jogos abertos. Letra B, tutoriais, exercitação, investigação, simulação, jogos abertos. C, banco de dados, exercitação, investigação, simulação, jogos e planilhas. E a D, tutoriais, editores de texto, investigação, simulação, jogos educativos. Qual o conceito dos grupos, né? Os grupos são aqueles em que os softwares se encaixam. Então, assim, o editor de texto, ele se encaixa em qual grupo? Então, quando a gente começa a pensar desta maneira, a gente já elimina algumas alternativas, como aqui, ó, tutoriais. Sim, é um grupo, né? Exercitação, capacitação. Aí, quando chega aqui em editor de texto, já está incorreta, né? Da mesma maneira, aqui, ó, banco de dados. Banco de dados, ele não é um grupo, né? Ele é um software onde é guardado as informações. E planilhas. E na D, temos editores de textos, que também não é. E esses educativos aqui são os softwares que estamos falando, né? Os educativos. Então, nos resta a letra B. Tutoriais, exercitação, investigação, simulação, jogos e abertos. Por quê? Porque cada grupo desse daí existe, né, um quantitativo de softwares que dá para trabalhar com eles. Alguém respondeu correto, professora? Exatamente. Os alunos Jaime e Raquel de Espigão do Oeste marcaram a letra B. E a Nielva de Guajará-Mirim também encaminhou a resposta da letra B. Só falta informar a Nielva de quem é a resposta aí, ok? Se é do grupo todo ou se é de algum aluno especial. Isso mesmo. Vocês têm que sempre fazer o estudo, né, nesse caso, eliminando as alternativas incorretas. Então, assim, elimina na frase, no contexto inteiro, o que está errado, o que você acha que está, né, incoerente, que daí vocês conseguem achar a resposta mais rápido. Ok? 2. Questão 2. Softwares livres ou abertos oferecem várias ferramentas para serem utilizadas conforme o objetivo do usuário. Marque a alternativa correta de exemplos vistos de softwares livres. Qual é aqui? Letra A. Levantamento de dados, banco de dados, planilhas eletrônicas, softwares gráficos e softwares para a internet.
Letra B. Editores de texto, levantamento de dados, planilhas eletrônicas, softwares gráficos, softwares de avaliação. Letra C. Editores de texto, banco de dados, planilhas eletrônicas, softwares de avaliação, softwares de autoria. E letra D. Editores de texto, banco de dados, planilhas eletrônicas, softwares gráficos e softwares de autoria. O que precisamos levar em consideração aqui? Que está falando, ó, que os softwares livres ou os abertos oferecem várias ferramentas para ser utilizada conforme o objetivo do usuário. Então aqui ele já quer ver quais são as ferramentas, né? Quais são os softwares, quais são as ferramentas utilizadas nos livres. Enquanto o outro era o grupo, né? Aqui a gente está falando de ferramentas de softwares livres. Quais são os programas, né? Lembrando que software é todo o programa, né? Então, assim, quais são esses programas? Professor, alguém marcou alguma alternativa? Olha, Raquel e Jaime marcaram a letra D. E a Nielve também mandou a resposta da segunda questão, letra D. Só para frisar aqui, a Nielve está dizendo que a resposta da primeira questão e da segunda questão é a resposta da turma. Eles responderam de forma coletiva em conjunto. É isso aí, pessoal. Muito bem. Já estamos aí a um passo à frente na hora de organizar também o PPP. Já sabe que também é de forma coletiva. Isso mesmo, como a professora falou, né? Os nossos projetos, eles devem ser organizados com todos os envolvidos, né? E vocês estão trabalhando nisso daí automaticamente, né? Nem perceberam que estavam elaborando. E está certa, correta a resposta. Editores de texto, bancos de dados, planilhas eletrônicas, softwares gráficos e softwares de autoria. Lembrando, editor de texto é para fazer o quê? Criar textos, né? Que é independente da matéria. Banco de dados é para guardar as informações, né? Tem um local para guardar essas informações. Planilhas eletrônicas é para quê? Para fazer cálculos, né? Cálculos rápidos. Softwares de gráficos é para fazer desenhos, né? Tanto envelopes, todo tipo de que vocês tenham que usar a criatividade, que tenham que fazer esse desenho. E softwares de autoria para vocês fazerem pesquisas, fazerem apresentações, aí fazerem vídeos, quer fazer uma homenagem, né, ao professor ou a qualquer outra pessoa, utilizamos os softwares de autoria, ok? E questão 3, que na implantação ou reformulação de um projeto de informática educativa é preciso fazer um planejamento, levando em consideração alguns itens importantes que podem garantir um melhor resultado na execução do projeto. A pergunta era, né? Cite algumas etapas a serem seguidas. Alguém respondeu, professora? Sim. Nielve de Guajará-Mirim encaminhou a resposta aí do grupo e diz o seguinte: diagnóstico do aluno, plano de ação, capacitação dos profissionais da educação, conhecimento e pesquisa de softwares. Isso mesmo, e está correta. Só vamos entender aqui, né? Aqui, diagnóstico do aluno. O que é o diagnóstico do aluno? Né? É aquela parte onde você vai fazer uma ficha, né? Uma ficha para explicar para o aluno, para pegar as informações do aluno, o que ele tem em casa, se ele tem um computador em casa, se ele tem um hábito, para você reunir informações para ver o que vai, né, aplicar esse aluno. A segunda é o plano de ação. Como funciona o plano de ação? Você vai pegar esse diagnóstico, vai fazer um estudo de caso nele e vai colocar tudo que vai ser feito no seu plano de ação. Lembrando, como a professora Domingas comentou, vocês não podem em nenhum momento no plano de ação colocar algo que não esteja, né, que não seja capaz de ser executado. Por quê? Porque tudo que vai no plano de ação tem que ser executado.
Então, sempre prestar bastante atenção nisso. Vou pegar as informações que eu reuni no diagnóstico e vou executá-las no plano de ação. Logo após, tem a capacitação dos profissionais da educação. Quem são esses profissionais, professora? Todo mundo que está envolvido. Sejam técnicos em multimeios, professores, coordenação, secretaria, todos precisam ser capacitados para levar o melhor conhecimento para os alunos. Após, conhecimento e pesquisa de softwares, que vocês vão escolher os melhores, né, os mais viáveis, aqui entre os softwares livres, porque a gente teve um estudo maior. Logo, elaboração do projeto pedagógico com o uso da informática educativa. Então, para elaborar esse projeto, como deve ser feito? Eu devo reunir todas essas informações, os estudos dos softwares, a capacitação dos meus profissionais e começar a elaborar o meu projeto pedagógico, né, para a informática. Lembrando que esse é um projeto que você vai utilizar na informática e, posteriormente, ele vai ser usado no PPP, né, professora? Exatamente. Então, assim, tem que seguir os passos corretamente para que seja bem executado. Após implantação, eu vou aplicar, né? Vou aplicar todo esse meu estudo e vou ver qual foi o resultado que eu vou tirar. Logo após, eu vou fazer a avaliação com todos aqui, ó. Todos os profissionais. E aqui a gente inclui os alunos também, né? Vou fazer essa avaliação para ver como vai ser. E após a avaliação, com o resultado da minha avaliação, eu vou ter que fazer o meu replanejamento. E se der 100%, professora? É muito improvável que dê 100%, mas assim, se der 100% de resultado, se der positivo, ok, né? Não precisa fazer a reaplicação. Mas se não, vamos reavaliar e vamos ver o que pode ser melhorado. Ok? Tudo correto? Alguma resposta, professora? Por enquanto, não. Ok. Estamos aguardando aqui a sua participação. Enviem a resposta de vocês. Caso não dê para enviar hoje, podem enviar, colocar no memorial, coloca o que vocês tiveram, né, de resultados, quais resultados vocês obtiveram. E assim, sempre colocando no memorial para que a gente possa ter esse controle com vocês. E a nossa última questão, né? A questão 4, que é a questão que vocês, né, falam o que vocês entenderam, a opinião de vocês. Então aqui, a informática pode ser um excelente recurso pedagógico a ser explorado por professores e alunos, quando utilizada de forma adequada e planejada. Dê sua opinião sobre o projeto pedagógico com a utilização da informática educativa. E aí? Deram a opinião de vocês? E aí, professora? Por enquanto, nenhuma participação, estamos aguardando. Alguns estão relatando aqui que estão com um probleminha no sinal, mas vamos conversando a respeito, né, dessa informática na educação, e aí, a sua professora? referida importância e ela enquanto recurso pedagógico. Bom, primeiramente, nós sabemos que a utilização, né, do computador em algumas escolas, para alguns profissionais ainda é um grande problema, por conta do medo de errar. Mas esse medo de errar faz parte do nosso crescimento, nós temos que errar para acertar. Então, hoje, em uma escola, não se pode pensar uma escola distante das novas tecnologias educacionais. Essas tecnologias, elas fazem parte do universo escolar e a cada dia novas novidades vão surgindo, vão chegando para somar e tornar esse trabalho muito mais dinâmico, muito mais interativo. Nós já falamos aqui várias vezes, não só nessa disciplina, mas em outras também, a importância do projeto político-pedagógico. Se trata de um documento coletivo, tem seus embasamentos teóricos, e esse documento, por ele ser coletivo, todos participam da sua elaboração. Aí você pode perguntar assim, mas como? Eu nunca participei da elaboração de um PPP. Nós sabemos que tem a equipe que fica à frente,
E essa equipe vai se articulando de modo que todos possam ser envolvidos nesse processo, nessa elaboração. Porque um projeto pedagógico, se for feito só por uma pessoa, ele não é um documento coletivo, ele é um documento individual. E a grande proposta do PPP é exatamente essa, tornar um documento coletivo com a participação de todos. Nesse sentido, a sua participação aí enquanto futuro técnico em multimídia didática, ela é muito importante. O seu papel será exatamente na organização e planejamento das ações juntamente com o docente responsável pela disciplina. As novas tecnologias, elas abrem essa porta para que cada componente curricular tenha a possibilidade de tornar o ensino melhor. Hoje, até uma criança de 3, 4 anos, ela tem acesso às tecnologias, ao computador. Hoje temos as crianças da era moderna e elas praticamente já têm esses contatos. Então, você, professor, ao buscar a sua capacitação, sua qualificação, você também vai se tornando apto para ter esse embasamento teórico e fazer um trabalho de melhor qualidade. Uma outra questão também é, como eu já havia dito anteriormente, o próprio Ministério da Educação, através dos seus programas que contemplam toda a esfera educacional, eles enviam às escolas, através, logicamente, de acordos entre secretarias e ministério, os laboratórios de informática. E todos eles, como a Denise já falou anteriormente, os computadores eles contêm o sistema operacional Linux, por conta da licença. O Windows é uma licença cara e o Linux não. Então isso faz com que se tenha essa outra possibilidade também. É certo que para se operar o Linux, nós já orientamos aqui um dos módulos também, falamos a respeito dele, e esse sistema é o que está presente nos computadores. Falou em computador de escola, principalmente os que estão no laboratório de informática, é o sistema operacional Linux. Então, gente, você aí, futuro técnico, sabe da sua importância, do seu trabalho, da sua participação nesse planejamento também coletivo, juntamente com os demais docentes, ok? E como a professora mesmo falou, é de total importância a participação de vocês, técnicos em multimeios. Por quê? Porque vocês estão ali junto à ferramenta, vocês estão todo o tempo ali. Então, você pode agregar valor ao conteúdo do professor, na hora que ele for fazer o planejamento, tirando algumas dúvidas dele, porque o professor ele pode estar querendo uma ferramenta que você tem um pouquinho mais de conhecimento, você fez todo o curso, então você sabe que deve explorar mais o computador, verificar quais ferramentas podem ser utilizadas. E na hora que o professor fala assim, eu queria usar o laboratório, mas eu não sei em que aplicar minha aula, que minha aula é de geografia. Aí você fala, não, professor, você pode aplicar uma aula de pesquisas. Nosso laboratório está equipado, tem internet, então você pode aplicar uma aula de pesquisa que os alunos vão gostar. Então, assim, veja a importância do papel de vocês, veja a importância que vocês têm nessa parte de execução, de levar no dia a dia para o professor, trazer para os alunos e para os professores essa parte em que vocês levam conhecimento de vocês. Outra coisa também é a questão da manutenção do laboratório. A gente vai ver no próximo módulo que vocês, como técnicos em multimeios, vocês podem ser nomeados pela escola como o coordenador do laboratório. E o que o coordenador do laboratório ele faz? Ele vai fazer toda a manutenção. Mas professora, eu não tenho formação em informática. Você não tem formação em informática, mas você pode receber uma capacitação onde isso daí pode fazer com que vocês consigam fazer a manutenção preventiva do computador. O que é manutenção preventiva? A gente também já vimos nos outros módulos. Preventiva é aquela que você faz aquela manutenção diária ou semanal, onde você prevê o que pode ocorrer. Então, assim, tem um programa, um software que não está funcionando. Você vai fazer um relatório, vai passar isso para a direção e a direção vai mandar o técnico resolver isso daí. Tem um computador que não está ligando, eu já verifiquei, não é tomada, não é energia. Então, você faz no relatório e passa. Então, assim, você vai ser o responsável por manter aquele laboratório funcionando. Então, assim, é muito importante o papel de vocês. Comentário, professora? E uma outra questão também, muitos de vocês aí que estão na área de multimeios didáticos, muitos não são técnicos propriamente formados e são pessoas que estão buscando ter esse conhecimento. É certo que o que você não entender, você vai buscar ajuda de quem sabe.
até mesmo um auxílio para realizar seu trabalho, mas nada impede que você também busque, né, esse conhecimento, porque essa área da informática ela é tão ampla e ela vai exigindo cada vez mais. Hoje você faz um curso, depois você vai fazendo outro, e chega ao final do ano você já fez vários cursos. Então, é uma área muito convidativa, ou seja, é uma área desafiadora, é convidativa e te leva ao crescimento com certeza. Então, você será o responsável pelo laboratório para dar esse apoio, suporte, tanto ao docente como aos alunos e também às máquinas, né? Isso mesmo. E com isso, você vai se tornando uma das peças fundamentais da escola. Não que você já não seja, mas assim, quanto mais você vai dominando, quanto mais função, né, você vai agregando ao teu currículo, melhor você vai ser como funcionário. Porque assim, eu tenho um funcionário que a gente costuma falar, ele é multiuso, né? Ele consegue fazer várias coisas. Então assim, então eu vou aprender tudo que eu quero? Não. Vocês estão aqui, estão aprendendo essa parte, estão vendo quanto vocês são importantes para um professor, quanto são importantes para a escola. E é isso que vocês têm que levar, que vocês têm que estudar para crescer, para continuarem sendo importantes. São peças fundamentais de uma instituição. Referente também à pergunta aqui, dê sua opinião sobre o projeto pedagógico com a utilização da informática educativa. Ou seja, projeto político pedagógico é um documento elaborado de forma séria. Nele estão contempladas todas as ações, metas, objetivos a serem executados. Então a equipe aí do laboratório, juntamente com os demais atores que fazem parte desse processo educacional, deve sentar e fazer o planejamento. Porque o que está contido nesse projeto, ele deve ser seguido sim para que ele obtenha sucesso ao final do ano. E ao final do ano se faz uma avaliação para se rever e reformular o que não conseguiu ser realizado, para que possa ser feito no ano seguinte. E nada de fazer um projeto pedagógico, ações, objetivos e planos de ação, faço hoje para 5 anos sem fazer avaliação, aí não terá sucesso de forma alguma. Você faz e ao término do ano letivo faz a avaliação. E essa avaliação vai servir exatamente para você observar pontos positivos e negativos e no ano seguinte você fazer um trabalho melhor do que foi realizado no ano anterior. Então, sempre levem isso, né? Porque lembrando do projeto político pedagógico, né, que é o PPP, vocês também têm um projeto, né, do laboratório de informática, né, da aula de informática. Então, assim, eles vão conversar. E é que nem a professora falou, sempre reavaliar, né, sempre fazer essa avaliação. Por quê? Porque essa avaliação que vai trazer os resultados positivos. Porque quando implementamos algo, não é de cara que vai dar certo. Pode ocorrer que dê certo, mas que nem eu falei agorinha, pode ocorrer que dê certo de cara, assim, na hora que eu fiz, deu certo. Mas assim, é muito, muito difícil mesmo. Então, eu preciso fazer uma avaliação, vai ter pontos fracos, ter pontos fortes, e aí, daí eu vou melhorando a cada dia, ok? E com isso, vamos finalizar a nossa aula, né? Eu quero pedir para vocês lembrarem do memorial. Eu sempre falo isso, parece que é bobo, né? Mas não é. É porque se vocês fazem diariamente o memorial de vocês, toda aula vocês vão lá e colocam os pontos fortes e os pontos fracos da aula, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. No final da matéria, vocês não têm essa atividade. Então, assim, já vai estar feita. Porque depois, se vocês não fazem isso, no final vocês vão correr o risco do quê? De estar atordoado, cheio de atividades para fazer e ainda ter que fazer o memorial. E o memorial desde o início. Então, assim, sempre terminou a aula, tira um tempinho, vai lá rapidinho, escreve alguma coisa sobre a aula, sobre o que você gostou, o que você gostaria, o que você teve dúvida. E aí, após você escrever, pronto, finalizou essa atividade. Não corram o risco de deixar por última hora. Professora? Eu quero deixar aqui registrado um grande abraço aos nossos colegas tutores, a Nielvin, o Joel, a Maria, a Keila, a Michele, todos vocês um forte abraço e nossos agradecimentos aí pelo trabalho realizado nos polos. É um trabalho bastante sério, comprometido e a gente sabe também do carinho dos alunos em relação a cada um de vocês. Muito obrigado e também pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesse momento e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, né, a todos os tutores, porque
é de grande valia mesmo, como a professora falou, vocês ajudam muito e aprendemos muito com vocês, assim como os alunos. Quero agradecer a presença de todos, né? E espero que todos tenham uma ótima semana. Até a próxima semana com um conteúdo novo e até semana que vem.